O homem morto que trabalhou por uma semana. Os gerentes de uma editora estão tentando descobrir por que ninguém notou que um dos seus empregados estava morto, sentado à sua mesa há 5 dias. George Turkleban, de 51 anos, que trabalhava como verificador de texto numa firma de Nova York há 30 anos, sofreu um ataque cardíaco no andar onde trabalhava com outros 23 funcionários. Ele morreu tranquilamente, mas ninguém notou até o sábado seguinte pela manhã, quando um funcionário da limpeza o questionou por que ainda estava trabalhando no fim de semana. O chefe dele, Elliot Vakiaski, disse: o George era sempre o primeiro a chegar todos os dias e o último a sair no final do expediente. Ninguém achou estranho que ele estivesse na mesma posição o tempo todo e não dissesse nada. Ele estava sempre envolvido no seu trabalho e fazia-o muito sozinho e com perfeição. A autópsia revelou que ele estava morto há 5 dias, desde a segunda-feira, depois de um ataque cardíaco. Meu irmão e minha irmã, a imagem do andar desta empresa, onde trabalhavam estes 23 funcionários, não me sai da memória. 23 funcionários, trabalhando ali todos os dias. E nenhum deles percebeu que o George estava morto. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto e nem no quinto dia. Só no sábado, um funcionário da limpeza se deu conta de que, não sendo dia de expediente, estava lá o seu George. Sabe, meu irmão, essa história começou a circular no ano de 2001 e nasceu lá na Grã-Bretanha. Em 2002 ela já tinha se espalhado pela França, Espanha, Brasil, Portugal. É uma história interessante e que serve para nos mostrar como está o mundo atualmente, como estão as relações das pessoas, como os colaboradores se tratam entre si, os colegas de trabalho. Será que eles se veem apenas como número? Máquinas que estão ali trabalhando? Dispensam a relação impessoal, amigável, íntima? Eu tenho a felicidade de dizer a cada um de vocês que foi feita uma pesquisa e descobriu-se que este fato foi inventado. Daquelas lendas urbanas. E que um jornal na Inglaterra publicou, e aí outro na França, outro na Espanha, depois veio para o Brasil, como um fato real. E depois que um site especializado em busca de acontecimentos foi investigar, não existia o George, nem o Elliot, nem essa empresa. Mas que vale a pena a reflexão, vale. Apenas a título de curiosidade, é importante a gente destacar aqui uma outra coisa. Sobre o corpo humano. 3 dias após a morte, gente, um defunto apresenta sinais de deterioração. O corpo já começa a se deteriorar. Que coisa terrível, é? Nós temos um corpo terrível que não aguenta 3 dias. Incha, perde a cor da pele, vai ficando escuro, perde líquidos e começa a feder. Eu e você começamos a feder 3 dias depois da nossa morte. Começa o nosso processo de decomposição 3 dias após a nossa morte. Aliás, a gente começa a feder até antes. Perceba que só valemos enquanto o hálito da vida que nos foi dado por Deus está em nós. Depois que é tirado este hálito da nossa vida, não valemos mais nada. Por quê?
é a vida que Deus nos deu e que está em nós agora, é que vale. Este corpo não vale. Aos vaidosos e vaidosas, cuide do seu corpo, mas saiba que ele vale menos do que a sua alma, viu? Vá para a academia, trate-se bem, fique bonito, bonita, mas saiba, seu corpo é inferior à sua alma. Ela é imortal. Ele vai feder, deteriorar-se, ficar feio, decompor-se, e só vai sobrar o brilho da nossa alma, inclusive na lembrança das pessoas. Sempre lembro aquele episódio em que estavam andando um mestre, 3 discípulos nas montanhas, e aí vinham por aquela estradinha ali, por onde passam os bichos e as pessoas humanas também. Fica só aquela estradinha que cabe uma pessoa ali, e ali fica o rastro de quem está passando, não é? Então estavam indo à frente os 3 discípulos, o mestre ficou um pouco mais para trás, eles iam, os discípulos à frente, um pouquinho mais apressados, e então eles passaram perto de um cachorro que estava morto, bem na beirinha daquela estrada, aquele caminhozinho no meio do mato. E aí um passou, nossa, mas como ele fede. O outro, ixi, tá cheio de bicho, tá tudo comido. E o outro, nossa, olha, o couro dele já tá todo assim. E foram achando todos os defeitos de um corpo em decomposição. E aí passaram, seguiram adiante. Mais à frente, quando pararam para descansar, aí um deles vai e diz, mestre, você ouviu aquele cachorro morto? Como fedia mal, já estava em decomposição. Meu Deus, que imagem terrível. E o mestre, sim, eu vi. Mas vocês viram que belos dentes ele tinha? Nós valorizamos o corpo, viu, gente? Os dentes daquele cachorro, para o mestre, são como a nossa alma para Deus. Deus vê o que de fato não morre. Aliás, o dente demora mais tempo mesmo para se decompor, e olhe lá. Mas não é aqui que eu quero parar, não. Eu quero ir mais adiante com você. Sabe, meu irmão, falando do corpo e da alma que a gente tem, seria muito pouco provável que os colegas de trabalho do George não tivessem percebido esses sinais depois de tanto tempo. Eu fico aqui imaginando, será que é possível que haja, dentro da nossa casa, por exemplo, alguém que está vivendo ali que a gente passa 5 dias sem falar, sem se relacionar, e é capaz da pessoa estar trancada num quarto, morrer e a gente nem perceber? Será que no ambiente de trabalho é capaz de ter alguém com quem eu não falo há 5 dias? Não me relaciono? Se estiver acontecendo isso, isso é terrível. Deixa eu dar aqui uma notícia ruim para você. Realmente aquela pessoa já está morta para você. E você também está morto. Você também está morta. Não tem vida em você. Porque se você é incapaz de se relacionar com uma pessoa com quem você está todos os dias ali com ela, você está morto. Você já morreu e não sabe. Eu vou lhe dar aqui uma sugestão. De vez em quando, acene para os seus colegas de trabalho. Veja só se não está lá no canto da sala morto. Vai que ele está morto. Se você acenar, ei, fulano, bom dia. Você vai perceber se ele está morto ou não está. Acene. Uma passadinha na porta da sala. Aquele boa tarde, aquele bom dia. Aquele boa noite quando estiver se despedindo. E sabe de outra coisa? Não trabalhe demais, não. Como o Jorge ali, que trabalhava demais, ninguém percebia. Por que adianta você trabalhar demais se ninguém nota você? Se ninguém se importa com você? Trabalhe o necessário, o suficiente, o adequado. Que realmente tem pessoas que chegam antes de todo mundo, saem depois de todo mundo e vivem para isso. Não vivem para si, vivem para o trabalho. Também há um desequilíbrio aí. Coitado do George. Se o George existisse de verdade, eu ia ficar realmente muito pesaroso com a vida dele. Viver desse jeito?
E realmente quantas pessoas que vivem para trabalhar, não vivem para o pai, para o filho, para a mãe, para o esposo, para a esposa. Você já parou para pensar? Não sei se você é casado, se você é casada, se você é um pai ou uma mãe. Você já parou para pensar? E se não parou, faça comigo essa reflexão agora. Você tem quantos anos? Quanto tempo ainda você acha que você vai ter ao lado dessa pessoa, até a sua morte? Quantas horas por dia você passa ao lado das pessoas mais importantes? Um filho, uma filha, um esposo, uma esposa. Quantas horas do seu dia você passa com essas pessoas? Faça um cálculo mais ou menos aí de quantos anos você acha que você vai viver ainda e as horas de cada dia. Tenho certeza que você vai refletir bem melhor e vai querer estar mais perto. Porque talvez estejam faltando 10 anos de sua vida ainda, mais ou menos, pelo cálculo que você vai fazer aí, ou 20 ou 30, mais 30 horas ao lado dessas pessoas só. 40 horas só. Quem sabe um pouco mais. E aí tem muita gente gastando horas no boteco, no shopping, nos jogos da praça, carta, dominó. Tem muita gente perdendo tempo aí na porta de uma oficina de um amigo e a família está lá na sua casa, a esposa ou o esposo ou um filho ou um neto, e você está aí do lado de fora passando tempo mais com colegas que nem amigos de verdade são, gastando o tempo da sua vida com pessoas afastadas e não as mais próximas, as mais íntimas. Faça os cálculos, viu? E certifique-se. Certifique-se de que seus colegas, seus companheiros de trabalho, as pessoas da sua família, estão vivos mesmo. Faça questão de todos os dias se certificar de que essas pessoas estão vivas. E mostre que você também está. Porque se você não mostrar que você está morto também. Está morta. Certifique-se de que seus colegas e seus familiares estão vivos todos os dias. E mostre que você também está. Boa tarde. Já começou o nosso programa de hoje.